Olá! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Fátima. E vamos falar agora sobre objeto direto e objeto indireto, que são os complementos verbais. Complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto. A função do objeto é completar o sentido de um verbo. Então, precisa identificar o verbo se é transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, para depois identificar os objetos. Então, vemos aqui o verbo. Se o verbo é de ligação, a função dele vai ser apenas ligar a característica do sujeito ao sujeito. E aí, nós temos como exemplos aqui alguns exemplos de verbo de ligação, que é ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se. Agora, se o verbo for de ação, eu tenho sempre que lembrar que ação é tudo que vai me fazer lembrar de movimento. Então, se o verbo ele é de ação e ele é intransitivo, o próprio verbo, segundo o conceito, me diz que o verbo transitivo ele não precisa de complemento, porque o próprio verbo ele vai ter o sentido completo. Agora, se o verbo ele é transitivo, eu tenho que fazer a análise, tenho que ter muito cuidado para fazer a análise sintática, para poder identificar se esse verbo transitivo vai ser transitivo direto, transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Objeto direto e indireto completam o sentido do verbo transitivo. Objeto direto, ele completa sem preposição e o objeto indireto com a preposição. Vamos aos exemplos. A professora viu o filme com os alunos. Se a professora viu, ela viu alguma coisa, portanto, verbo transitivo, porque ele exige complemento. O que foi que a professora viu? O filme. Entre o verbo viu e o complemento filme, nós temos aí um artigo, tá? Então, não é preposição. Portanto, ele é objeto direto, já que não é preposição. A professora assistiu ao filme com os alunos. O verbo assistir vai ser um verbo transitivo, porque ele exige complemento. Se ela assistiu a alguma coisa. Aí nós podemos observar que o que ela assistiu foi ao filme. Então, entre o verbo assistir, eu quero o verbo assistir, um verbo transitivo porque exige complemento. Então, entre o verbo e o complemento, que é filme, nós temos aí uma preposição, que é a preposição ao. Objetos direto e indireto. Vamos ver aqui alguns exemplos aqui a mais sobre verbos transitivos direto. Bem, sempre ouço a mesma música. Se ouço, eu ouço alguma coisa. Então, o que eu estou ouvindo aqui? Eu ouço sempre a mesma música. Só fazendo uma observação, em algumas situações que o termozinho, o termo a, ele gera algumas dúvidas sobre a classificação dele. Porque em alguns momentos, o termozinho, a palavrinha a, ela vai ser artigo e em uma outra ela vai ser preposição. Então, muito cuidado com a contextualização do sentido que essa palavrinha ela vai ter na frase. Então, quando a palavrinha a ela serve para definir o gênero do substantivo, ela vai ser artigo. Agora, quando ela se refere a alguém, já vai ser preposição. Então, nesse caso aqui, o termozinho a, ela está se referindo não é a alguém, e sim a música, que é o sujeito, ela está servindo para definir o gênero do sujeito que é música. Então, sempre ouço a mesma música. Então, entre ouço e a mesma música, eu não tenho preposição. Esse azinho aí ele vai ser artigo. Então, o complemento vai ser objeto direto. Quem trouxe os salgadinhos? Quem trouxe, traz alguma coisa, tá? Então, verbo transitivo porque existe complemento. E o que se trouxe aí? Os salgadinhos. Então, entre o verbo transitivo e o complemento,
não tem nenhuma preposição, portanto, esse complemento vai ser objeto direto. As crianças querem chocolate. Se as crianças querem, se querem, é porque querem alguma coisa. Querem o quê? Chocolate, né? Então, entre o verbo, que é transitivo porque existe complemento, né? Entre o verbo e o complemento não tem nenhuma preposição. Então, esse complemento vai ser classificado como objeto direto. Você já leu Harry Potter? Então, o verbo leu, do infinitivo ler, existe complemento. Se eu leio alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ele está se referindo à obra, né, de Harry Potter, que é o livro. Então, entre leu e Harry Potter, pode-se notar, observar que não tem preposição. Então, o complemento de Harry Potter é objeto direto. Verbos transitivos indiretos. Ninguém acredita em você. Se eu não acredito, porque eu não acredito em algo ou em alguém. Então, nesse caso, eu não acredito, ninguém acredita, o verbo acredita vai ser verbo transitivo, porque existe complemento, e o complemento em você vai ser um objeto indireto, porque entre o verbo acredita e o complemento você, nós temos aí uma preposição que é a preposição em. Eles gostam de vinhos. Se eles gostam de alguma coisa. Né? Então, verbo transitivo, porque existe complemento. O complemento aí vai ser o quê? De vinhos. Então, nota-se que entre o complemento vinhos e o verbo gostam, nós temos aí uma preposição. Então, um objeto indireto. Né? Então, o verbo gosta vai ser verbo transitivo. Não concordo com o regulamento. Se eu não concordo com alguma coisa. Então, verbo transitivo porque existe complemento. Mas eu não concordo com o quê? Com o regulamento. Então, entre o verbo transitivo concordo e o complemento, que é o regulamento, eu tenho uma preposição com. Por isso, o complemento é classificado como objeto indireto. Verbos transitivos diretos e indiretos. Vamos agora aqui de exemplos. O aluno entregou as flores para o professor. Se o aluno entregou, ele entregou alguma coisa. Então, o que foi que ele entregou? As flores. Então, bem aí um complemento que eu vou classificar como objeto direto, porque entre o verbo transitivo entregou e o complemento as flores, não tem preposição, e sim um artigo. Mas o aluno entregou as flores para quem? Para o professor. Então, um outro complemento que eu vou classificar como objeto indireto. Por quê? Porque nesse segundo complemento aí eu tenho uma preposição, tá? Para, que está entre professor. Então, se eu tenho uma preposição nesse segundo complemento, esse complemento vai ser classificado como objeto indireto. Portanto, esse verbo entregou, ele vai ser classificado como verbo transitivo direto e indireto. Informei ao porteiro sua chegada. Se eu informei algo a alguém, certo? Então, verbo transitivo. Informei a quem? Ao porteiro. Esse primeiro objeto aqui, eu vou classificá-lo como objeto indireto, porque eu tenho a preposição ao. Já o segundo complemento, que vai ser sua chegada, vai ser classificado como objeto direto, porque não tem preposição. Eu tenho aí um pronome, que é o pronome sua. Então, verbo transitivo com dois complementos, sendo um objeto direto e o outro indireto, não importando aí a ordem, vai ser classificado como verbo transitivo direto e indireto. Pronome oblíquo. O aluno entregou as flores para o professor. Se o aluno entregou, ele entregou alguma coisa. Então, o que foi que ele entregou? As flores. Então, aí, complemento o objeto direto, porque entre o verbo entregou e o complemento as flores não tem preposição, e sim um artigo, que é o artigo as. Mas o aluno entregou as flores para quem? Para o professor. Então, nesse complemento aí, o professor, nós temos a preposição para. Portanto, esse complemento vai ser objeto indireto. Eu posso substituir o termo as flores por um pronome do caso oblíquo? Posso. Então, eu posso substituir pelo pronome do caso oblíquo
as. Como é que fica? O aluno entregou-as para o professor. Então, aqui nesse caso, fica subentendido que o termo as flores foi substituído pelo pronome do caso oblíquo mais. Então, entregou o quê? As flores. Para quem? Para o professor. Então, esse as, que está substituindo o termo as flores, é um objeto direto, porque é um pronome. Para o professor, vai continuar sendo objeto indireto, por conta da preposição para. Eu posso substituir novamente todo esse termo por uma outra preposição? Posso sim. Como fica a oração? O aluno entregou-lhe as flores. Então, o aluno entregou o quê? As flores. E entregou a quem? Para o professor. Então, nesse lhe fica subentendido que as flores foram entregues para o professor. Então, o lhe aí, que substitui todo este termo, vai ser classificado como objeto indireto e as flores, objeto direto. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.